bem-vindos! E hoje eu tenho um convidado especial, que é o Ricardo Monesi. Ele é fez mestrado pela USP, focado no Reiki, depois doutorado na Unifesp, também focado no Reiki, nas práticas integrativas e complementares, depois pós-doutorado também nas práticas integrativas e complementares, que é uma coisa maravilhosa. A gente já se conheceu faz um bom tempo, né, Ricardo? Eu tinha cabelo ainda. E eu acho a história do Ricardo fantástica, não só de toda essa empreitada no mundo de divulgar a saúde integrativa, mas também de como pessoa, de crescimento pessoal. E aqui, como o nosso tema também é de empoderar e fazer as pessoas a seguirem, tomarem coragem para seguir o caminho do coração, é uma pauta maravilhosa para hoje. Bem-vindo! Então, obrigado, Mari, obrigado a todos vocês que estão nos assistindo. Dizer que é uma honra estar aqui com vocês, compartilhar um pouquinho da minha jornada e principalmente demonstrar que as nossas energias e as nossas vibrações, elas caminham de uma maneira tal a que o mundo em si possa promover reencontros tão saborosos e tão ricos de trocas como é esse meu reencontro com essa minha querida amiga. Então, Mari, antes de tudo eu gostaria de agradecer a você a oportunidade de estarmos aqui. E eu queria que você começasse contando pra gente um pouquinho da sua história, o que te move a chegar onde você chegou hoje, todo esse percurso que você fez, que eu sei que tem um lado pessoal super importante, que você já contou em algumas palestras que eu acompanhei. Eu acho que é uma coisa interessante pra gente compartilhar aqui. Vale mais do que uma respiração, né? Porque eu lembro muito bem, são mais de 20 anos dentro da questão das práticas e, na verdade, eu cheguei através das mãos de uma coisa que hoje nós trabalhamos para prevenir, que infelizmente é a questão da doença. E aí fica para o nosso amigo da internet, para a nossa amiga que está nos assistindo agora, que eu, enquanto adolescente, vivi, como muitos de nós vivemos no século passado, aquele modelo centrado na preocupação com a doença, e que muitas vezes a doença que era válida era a doença do corpo. E infelizmente as doenças da alma, elas não eram percebidas ou não se dava o devido valor a elas. E o que eu chamo de doença da alma? Uma doença que eu tive, que muitos têm, que é a depressão. A depressão, ela me trouxe muitas coisas ruins, mas ela me revelou um caminho, que foi o caminho do Reiki. Era uma segunda-feira à noite, chuvosa, e uma tia, a qual eu tenho um carinho imenso, ela me liga e pergunta se eu gostaria de conhecer uma terapia alternativa. Eu gostava muito da questão das alternativas que a gente poderia adotar. Estudava um pouco, mas ainda tinha um pouco de estranhamento, principalmente por ter uma cabeça, na época, um tanto quanto confusa, própria de um adolescente perdido, em meio à grande pergunta que muitas vezes norteia os nossos propósitos: o que eu vou ser quando crescer? E aí, Mari, a questão foi que ela me falou de um tal de Reiki, que eu não sabia o que era, não sabia como era feito, mas até hoje eu não sei muito bem o que aconteceu, mas eu tive um impulso de sair de casa às 8h30 da noite, numa segunda-feira chuvosa, deprimido, e de repente eu encontrei ali pessoas que voluntariamente se dispuseram e disponibilizaram o seu tempo com as suas próprias mãos, talvez afastar alguns objetos que estavam atrapalhando o meu caminho. A tristeza, a frustração, a angústia, a ansiedade. E de repente eu lembro que no meio da aplicação, eu comecei a chorar, e foi um choro que permaneceu durante 4 horas. E no dia seguinte,
eu consegui fazer uma coisa que há muito tempo eu não fazia. Eu abri 2 janelas. Abri a janela do meu quarto e vi o sol. E naquele momento eu abri também a janela do meu coração. E de repente eu comecei a perceber que a depressão ela tinha me tomado muito mais do que o meu tempo. Ela tinha me tomado a vida e ela tinha fechado algumas janelas. Principalmente as janelas do que hoje eu sei que é o mais importante. A janela do sorriso, a janela do abraço, a janela do olhar. E eu sei que se passou uma semana e eu voltei lá de novo, e na outra semana eu voltei, na outra semana eu voltei, como nada é por acaso, fiz já o primeiro curso, o nível 1, e acabei indo voltando segunda a segunda e acabei fazendo os cursos e em menos de 2 anos já tinha terminado o nível 3, trabalhando toda semana voluntariamente. Trabalhando não, né? Porque eu acho que eu sempre foi mais uma dedicação, uma coisa muito saborosa do que um trabalho em si. E o Reiki também ele me ensinou uma coisa, ele me clareou muito sobre o que eu gostaria de fazer. Eu gostaria de cuidar das pessoas. E foi a partir daí que eu acabei em 1 ano e meio indo para cursinho e posteriormente prestei medicina, entrei na medicina, fiz 2 anos, mas infelizmente o que eu encontrei ali naquele momento não foi a medicina que eu enxergava, que era a medicina do cuidado, a medicina do acolhimento, a medicina que está preocupada com a integralidade do ser humano. Eu achei infelizmente uma coisa extremamente fria, extremamente cartesiana, mecanicista, reducionista, organicista, né, o quarteto fantástico de tudo que a gente abomina. E eu durei ali 2 anos. E depois eu pensei que eu gostaria de fazer alguma coisa onde eu pudesse não apenas conhecer o corpo humano e talvez estudar pelo seu cuidado integral, mas também conhecer e pensar sobre tudo que está no entorno do ser humano. Pensar na questão do planeta, pensar na questão dos animais, pensar na questão da flora, da fauna, na questão dos minerais. E na biologia eu acabei encontrando muito disso. Mas eu acho que a questão da biologia nunca me afastou do cerne principal. Eu acho que ao longo da própria faculdade eu fui tendo alguns chamados que estavam me mostrando, na verdade, qual seria o caminho do meu coração. Não o caminho que eu havia escolhido, mas que fica importante e de sobremaneira registrado a você que está nos assistindo agora. Eu acho que a gente tem uma coisa muito grande que eu compartilho aqui com a Mari. A gente começa a perceber que, na verdade, quando o caminho ele é do coração, nós não o escolhemos, ele vai nos escolhendo, tal como os sonhos que muitas vezes nos escolhem. Ao final da faculdade eu tive a oportunidade de vir fazer uma especialização na Faculdade de Medicina da USP e mais uma oportunidade gigantesca que foi fazer um mestrado com Reiki. No começo, o pensamento de que poderia ser uma proposta totalmente louca e fora dos ajustes da sacrossanta academia, né, cartesiana, e que tinha muito estranhamento em relação à questão de práticas a qual você não consegue explicar simplesmente por números. E vem a questão também de que existia um estranhamento muito forte em relação a pensar que existem energias de natureza ainda não qualificadas pela física atual e que podem atuar de maneira extremamente sutil em nós, e que fez com que eu trabalhasse inicialmente com animais. E aí foi muito divertido o processo, porque eu tive que começar do menor para chegar ao maior, né?
E hoje eu falo que é um trabalho que eu faço e ainda tento honrar muito os animais que foram utilizados naquele experimento, porque na verdade eles me deram um salto. Depois do mestrado eu fui para o doutorado com Reiki, já começando a ter a permissão de trabalhar com pessoas, né? Pessoas de verdade, não as minhas pessoinhas de 4 patas que eu gostava tanto. Mas o doutorado ele revelou para mim uma outra paixão que eu tenho, que é a questão da gerontologia. Apliquei Reiki em uma população idosa, uma população que eu venho trabalhando até hoje com um carinho enorme. As pessoas me perguntam muito por que eu queria trabalhar com idoso, e a explicação ela é muito simples, né? Os idosos hoje em dia são a população que mais cresce no mundo. É uma população que está ávida pelo tipo de cuidado que nós fazemos e principalmente porque cada um de nós estamos envelhecendo minuto a minuto e nós não queremos mais aquele envelhecimento que nos relegava à marginalidade. Nós queremos o envelhecimento absoluto. É até estranho para os nossos espectadores, que eles devem estar pensando: meu Deus, mas ele está se achando um velho. Não, eu tenho muito orgulho da palavra velho, envelhecimento. E eu estou envelhecendo, né? Como eu disse, a Mari me conheceu, eu tinha mais cabelo, não tinha tanta barriga e não tinha tantas dores, né? Mas isso são algumas, não cicatrizes, mas algumas marcas que o tempo vem deixando. E depois o caminho ele foi me mostrando que eu precisava ampliar um pouco mais a questão do Reiki a outras práticas. E aí começam a aparecer outras oportunidades, vem o pós-doutorado com Mindfulness, uma técnica maravilhosa, que na verdade também inclui a meditação, né? Uma técnica de atenção plena, onde a gente consegue trabalhar muitos conceitos, e dentro do Reiki você tem uma perspectiva muito do Mindfulness. O Mindfulness me ampliou muito um conceito que eu acho maravilhoso, que é a mente do principiante. Ai, demais. Que é a questão de nós nos maravilharmos com o mundo. É aquela questão de não perdermos o nosso pasmo essencial, que Fernando Pessoa tão bem declara em uma de suas obras. E até hoje eu venho, na verdade, trilhando esse caminho, que graças a Deus a gente vê que não é um caminho solitário. Nós temos muitas pessoas hoje. Você é uma protagonista também desse cenário, uma atriz de fundamental importância através do teu site, através dos teus canais, né? Onde nós estamos trabalhando para quê? Não só para que as práticas elas sejam reconhecidas, mas para que as práticas integrativas e complementares em saúde elas possam ter o seu devido valor dentro da sociedade, sobretudo para que nós possamos trabalhar a disponibilidade ao público. Não, eu acho isso maravilhoso. Vou fazer até uma pausa aqui agora para depois a gente entrar na parte da portaria 849. Mas eu queria salientar até o que você está falando, Ricardo, que eu acho super importante contar um pouquinho o princípio do Reiki, para quem não sabe o que é, porque acho que tem gente que está ouvindo pela primeira vez agora o que é o Reiki, que fez toda essa transformação na sua vida. Só rapidinho para a gente contar e as pessoas entenderem melhor essa sua caminhada, e também um pouquinho desse conceito até das práticas complementares integrativas. Tem gente que sempre chega novo no canal e no site, e como isso está ficando mais à tona agora, eu acho super importante a gente ajudar nessa parte de educação até de conceitos, sabe? Perfeito. De uma maneira bem rápida, né? Reiki é uma técnica de imposição de mãos. Diferentes técnicas de imposição de mãos são descritas desde épocas anteriores a Cristo, onde nós vemos registros no papiro Ebers, em alguns outros manuscritos de grande idade, de grande valia. A palavra Rei em japonês significa espírito, né? Significa a divindade, significa transcendência, significa o amor universal. E a palavra Ki em japonês é energia propriamente dita, ou seja, Reiki é a energia do espírito do amor, ou a energia da força vital universal que move o mundo, né? Muitos telespectadores estão falando, é Reiki ou Reiki, né? A pronúncia correta em japonês é Reiki, né?
E a questão das práticas integrativas e complementares em saúde, Mari, elas se inserem muito bem dentro da questão e da proposta principal do Reiki, que é o quê? Você ter uma prática de cuidado que pode ser facilmente utilizada por qualquer pessoa, independente de sua etnia, de sua crença religiosa, independente de qualquer tipo de condição. Na verdade, através do Reiki, nós canalizamos uma energia que permeia o mundo e nós temos a capacidade de transmitir essa energia para outra pessoa. Esse é o princípio básico. Como é o princípio básico que rege praticamente as práticas integrativas e complementares? Nós captamos saberes de diversas culturas, de diversas tradições e disponibilizamos às pessoas, sempre com um princípio básico: intencionalidade voltada ao cuidado com amor e com respeito à questão de que o ser humano é muito mais do que um organismo. Ele é um ser biológico, ele é um ser psicológico, ele é um ser social e, sobretudo, ele é um ser dotado de espiritualidade. E aqui fica também o registro. Espiritualidade diferente de religião, que é diferente de religiosidade. A espiritualidade é o sentimento de transcendência. A religião é um meio de se treinar a espiritualidade. A religião é um conjunto de ritos que nós podemos adotar, que faz, como o próprio nome diz, religião, que vem de religar em latim, a reconexão com algo maior a qual nós cremos e que podemos chamar pelo nome que nos for melhor ou que nos vier a propósito no termo. E a questão da religiosidade é como você aplica a sua religião, né? É importante também salientar, Mari, quando a gente está falando dessa quebra de paradigma de um modelo que via muito mais a doença do que a saúde, de um modelo que só prestava atenção à questão orgânica, à questão do físico e da matéria, em detrimento a todas as outras dimensões do ser humano. Isso é uma coisa que já vem sendo estabelecida pela própria Organização Mundial de Saúde desde 1988. Ou seja, desde os estertores da década de 80, a Organização Mundial de Saúde fala da importância fundamental da espiritualidade e de um conjunto multidimensional para que nós possamos verdadeiramente falar sobre o que é saúde e o que é saúde integral. Isso que você está falando é incrível, porque a Organização Mundial de Saúde já fala desde 88 e a gente tem a resposta ao crescimento no Ministério da Saúde Brasil, o qual o Ricardo está indo para o Brasil o tempo inteiro, está por trás das câmeras nesse quesito. As práticas integrativas aqui dentro do Ministério do SUS, né, do Sistema Único de Saúde, estarem presentes não só que já era autorizado, né, a acupuntura, a fitoterapia, mas agora entrou com a gama, como é que você falou, abriu a porteira para todas juntas. Graças a Deus abriu a porteira, né? A gente começa com antroposofia, acupuntura, ayurveda, ayurveda não, perdão. Ayurveda tá... Não, agora. Agora. Acupuntura, antroposofia, fitoterapia, termalismo e a acupuntura pela medicina tradicional chinesa. Isso. Agora entram a Ayurveda, o Reiki, a musicoterapia, a biodança, terapia comunitária integrativa, arte, terapia, enfim, o próprio Reiki, que num levantamento de 2004 do Ministério era a técnica mais presente dentro do cenário do SUS, né? Ou seja, isso. A política hoje em dia, Mari, ela na verdade ela nasceu em 2003 pela portaria 971, né? E depois ela vai pegando e vai ganhando corpo, né? Em 2006 ela é homologada, né? Que ela tem esses 3 anos como um observatório, por assim dizer, né? Foi o período gestacional, foi um período de embriogênese dela, onde se teve muita discussão a respeito de quais práticas seriam alocadas dentro da política e dentro do cenário brasileiro. E agora, brindando os 10 anos de Política Nacional de Práticas Integrativas, nós temos aí a política contemplando aí
mais de 15 práticas. Eu acho que agora que o portão se abriu, outras milhares de práticas também devem entrar, desde que tenham a sua eficácia, a sua efetividade, sobretudo a sua segurança, né, atestada, para que nós possamos ofertar isso dentro da rede, né, dentro da questão da preocupação, sobretudo não apenas de curar os males ou reduzir os danos e agravos, mas sobretudo de promoção de saúde.